Bom, gente, vamos lá. Vamos dar continuidade na aula passada, só que antes, como a gente estava falando aí, né? As aulas, elas vão começar a ser presenciais, tá? Porém, tem aquele lance, mas eu tô com medo, não sei o que e tal, ainda não serão 100% obrigatórias para vocês, alunos, serem como presenciais, né? Se eu entendi direito. Isso significa o seguinte, que eu vou tentar fazer um jeito aí, alguma coisa do tipo, de, enquanto eu estou dando aula para vocês no presencial, ao mesmo tempo, estar gravando essas aulas e deixando elas gravadas, nem que seja somente a fala, né, alguma coisa assim, mas as imagens, pelo menos, isso eu consigo fazer, gravadas, né, para depois estar publicando no YouTube, que eu esqueci de publicar a aula passada, desculpa, gente, tá? Me empolguei com o final de semana prolongado, e esqueci. Então, a ideia é estar fazendo isso até eles falarem assim, não, agora daqui para frente não tem mais essa daí, todo mundo presencial e ponto final. Aí eu paro de gravar as aulas sem, né? Mas eu continuo alimentando as atividades, mas via Teams, porque eu acho que é uma ferramenta até que bacana da gente estar compartilhando material e vocês fazerem entrega para mim do material também que vocês estarem fazendo, tá? Então, né? Então, assim, é o que a gente vai tentar buscar fazer, mais ou menos isso que o Vitor fez, é o que a gente vai estar tentando fazer, eu e outros professores também, tá? Como algumas das minhas aulas, a gente vai trabalhar muito a questão de projetar data show, alguma coisa parecida, então dá para fazer no Teams simultaneamente e eu estar explicando para o pessoal, né, que não conseguir estar presente e tudo mais, então vai dar para fazer umas coisas dessas. E as aulas que não forem desse tipo, dá para a gente pelo celular, tá gravando alguma coisa desse tipo aí, né? Então, eu vou tentar, é claro, se a Wi-Fi da escola permitir, aquela coisa toda aí. Eu também vou estar tentando fazer o mesmo esquema aí que o Vitor tentou fazer aí com vocês, tá? Não só eu, mas como outros professores também vão estar tentando fazer essa pegada aí, certo? Já ficamos sabendo que tem mais áreas na escola que nós, professores, conseguimos pegar o Wi-Fi. Só que, assim, uma coisa é você ter uma rede de Wi-Fi, um ponto de internet que ela é de, por exemplo, 10 gigas. De repente, você tem 50 pessoas penduradas. A velocidade cai. Aí você, na semana seguinte, não tem 50, você tem 100 pessoas penduradas. Ela cai pela metade. Aí a transmissão fica... Oh, beleza! Tá certo? Então, a gente vai acabar tendo esses problemas também lá na escola. Tá, pessoal? Então, só vou pedir um pouco de paciência a parte de vocês, que a gente vai tentar fazer o melhor que a gente conseguir aí para vocês não ficarem com defasagens, com problemas e tudo mais, conforme a gente tem tentado fazer desde o semestre passado. Tá certo? Então, passados os momentos dos avisos gerais, vamos para o que interessa. Não corrigi nada até agora, tá? Vou começar a corrigir essa semana, final de semana, ficar de castigo, porque ainda não posso sair, né? Então, eu fico de castigo, tentando já corrigir um pouco do que vocês entregaram. O que eu fiz? A única coisa que eu fiz, diga-se de passagem. Eu peguei a enquete que eu fiz, que eu pedi para vocês responderem, que nem todos responderam, que eu tô começando a achar que essa turma tá diminuindo. Espero que não... Sim. Tá, né? Uhum. Por que eu tô falando que eu tô começando a achar que essa turma tá diminuindo? Tá? Eu vou até mostrar para vocês terem um parâmetro aí. Puxar aqui no item tarefas. Por exemplo, a atividade 3, né, que venceu ontem. Teoricamente, são 22 alunos, somente 5 entregaram. A enquete, teoricamente, são 21 alunos, mas somente 10 entregaram, quer dizer, metade só, né? Então, alguma coisa está estranha aí, né? Ou o pessoal não está fazendo, ou o pessoal não está
comparecendo. O que está acontecendo? Não faço a mínima, mas vamos descobrir em breve, né? Os 10 que entregaram a enquete, tá? Os 10 que entregaram a enquete, eu peguei e fiz uma contagem rápida. Epa, isso daqui não é de vocês. Fecha. Também não é de vocês. Fecha. Volta. Aqui. Eu fiz a contabilidade e deu o seguinte item, né? Professora, Oi. atividade 3 é lá aquela lá da GeoSampa, não é isso? Não. Não? Não. Ah, tá. Essa ideia acho que era atividade 1. Aquela atividade 1, se eu não me engano, eu já tinha feito uma vez. Aí eu vi que você lançou novamente. É que alguns pediram para criar uma nova, porque eu ia fazer um ajuste, então eu abri para esses que o João me passou os nomes para fazer o ajuste. Ah, tá. Beleza. Tá? Que foi 1A, que foi do zoneamento, que era do GeoSampa. Isso. Tá? Porque o João me passou uma lista de nomes que pediram para repostar novamente a atividade. Ah, beleza. Valeu. Tá? Então, tá. Então, voltando aí para a informação da enquete, né? Como eu falei, 10 responderam, tá? Dentro desses 10, tivemos algumas situações aí. Deixa eu puxar a atividade. Não é isso. Nossa, cheirei meia. Enquete. Ai, que bonitinho, eu não sabia que ele fazia isso, olha. Eu descobri agora, tá, gente? Eu não sabia. Eu não sabia que ele fazia isso. Gostei. Eu vou fazer mais uns desse daí. A gente se empolga. Vamos lá. Como eu falei, 10 pessoas responderam, tá? E as respostas que nós tivemos foi o seguinte: 6 votos para a Rua Pau Brasil, 2 votos para a Rua Joaquim Galvão e 2 votos para a Rua Verdi, tá? Portanto, pela enquete, a maioria vence, certo? E seria 50% mais 1, que no caso foi 6, né? Se fomos 10, então 50% mais 1, para a Rua Pau Brasil. Então, vocês elegeram, tá? Como objeto de trabalho, o terreno na Rua Pau Brasil é o que a gente vai estar trabalhando para fazer a nossa atividade aí. Tudo bem? Alguém quer contestar o resultado da enquete? Eu não. Tem como auditar aqui, viu, gente? Então, sendo assim, nós vamos pegar. Vamos lá. Ctrl C. Eu falei para vocês, a pessoa que é um pouco preguiçosa. Então, em vez de ficar digitando, vai no Ctrl C e Ctrl V, né? Rua Pau Brasil, City Boaçaba. Tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar esse final de semana e vou dar uma passada aqui para ver se ainda tá como terreno. O terreno. Eu acho que ainda tá. Tá? Esse terreno fica perto de Pinheiro, não é muito longe. Que diga-se passagem, é essa coisa formosa aqui. Esse terrenão aqui.
tá? Essa imagem é de março de 2021, quer dizer, é deste ano. Eu parto do pressuposto que aqui ainda está esse terrenão baldio aqui, uma área hiper, mega, blaster, nobre. Vocês sentirem o drama. O que eu posso combinar com vocês? Isto é, se vocês aceitarem a proposta também, né? A gente pega uma das aulas e joga para um sábado, para quem puder frequentar, né? Um sábado. E a gente marca de conhecer o terreno e a região onde está inserido o terreno. Por que disso? Tá? Pelo seguinte, sempre que a gente vai fazer uma construção, a gente tem que saber aonde que é essa construção, qual que é o perfil do bairro, para eu ter uma ideia do tipo de construção que eu vou ter que trabalhar lá. Tá? Mas pelo Google Earth, pelo Google Maps, eu consigo ver. Tá? Uma coisa é você ver como que é o local pelo Google, você vai lá no Street View e vai andando. Legal. Tá? Uma coisa é você ter essa percepção pelo Street View, tá? Aqui não é terreno baldio, não. Isso aqui é da prefeitura, tá, gente? Porque o terreno que a gente tá falando é esse daqui. Tá? Aqui é uma praça, na verdade. Tá? Então, se eu não falasse para vocês, vocês iam saber que aqui é uma praça? Não, porque no Google não diz. Quer ver? Vou pôr aqui de volta aqui no Google. Tá aqui, ó. O terreno tá aqui. Aqui diz, tá aqui. Praça Amundsen. Nossa, que nome feio. Praça Amundsen. Tá, beleza, mas será que realmente tudo isso é a praça? Não tenho certeza. E aí, será que não é? Não é? Tal. Né? Aí você vem, coloca na visualização via satélite, né? Mas tem bastante árvore, deve ser da praça ainda. Mas você tem certeza? E já vou falando para vocês, essa praça ela é inteirinha cercada, tá? Essa informação que está passando aqui, vou voltar aqui para o Street View. Aqui pelo Street View, você vai ser, mas cadê a cerca dela? Só tem esse guarda-rail aqui, né? Essa defesa metálica mostrando. Não, mas tem sim, ela tem uma cerca aqui também. É que aqui a gente já começa a enxergar um pouquinho mais para cá. Não é nem aqui não enxerga, mas ela tem. Tá? Como é que eu sei disso, gente? Porque eu conheço esse bairro, essa parte aqui do bairro, tá? Conheço essa região, tá certo? A professora mora lá perto. Não moro tão longe daí, porque eu moro mais para perto da escola. Na verdade, eu moro mais para perto da escola do que perto daqui, tá? Mas, de vez em quando, a pessoa aqui, tá? Vou passear aqui, que é o Parque Vila Lobos. Tá? Então, de vez em quando a gente brinca aqui no Parque Vila Lobos, vem passear, né? Porque nós também é gente, tá? Professor também é gente, tá certo? Então, a gente gosta de lazer também, tá bom, pessoal? Mas voltando, por que eu gostaria que, se vocês pudessem, como eu falei, a gente marcaria um sábado de manhã, né? Seria tipo 1h30, 2, mais ou menos. Tá? Tá. A Jordana tá participando hoje porque... Não, legal. Obrigada, João. Obrigada mesmo. Valeu. Valeu. E, assim, lembrando, a aula tá sendo gravada e depois ela pega a gravação sem crise nenhuma. Obrigada pelo aviso, João. TKS. Tá? Voltando. Então, assim, eu acho interessante conhecer. Nem que seja para dar uma volta no quarteirão, para a gente saber qual é o tipo de construção que existe, se é uma rua que tem movimento, se não tem movimento, tá? Eu sei que essa rua durante a semana não tem movimento, mas de final de semana tem bastante movimento, justamente por causa do Parque Vila Lobos, tá? Olhando
olhando pelo Google Street View, volta aqui. Olhando pelo Google Street View, a impressão que dá é que a rua é plana. Ela é plana, não tem... Assim, ó, planinha, bonitinha, beleza. Só que eu já vou avisando para vocês. Ela tem problemas topográficos. Não é uma rua 100% plana. Tá? Principalmente... Deixa eu vir mais para cá. Aqui já começa, a gente já começa a sentir. Aqui, ó. Aqui a gente já começa a perceber que existe um desnível. Aqui, ó. Tem um degrau aqui. A gente já começa a ver o degrau aqui. E não é somente porque é raiz de árvore, não, tá? Professor, Aqui. Oi. dá para tirar essa conclusão pelo GeoSampa? Olhando lá no... Exatamente isso que eu vou falar já para vocês. A gente vai puxar o GeoSampa, puxar o mapa da região. Uhum. Tá? Mas assim, eu sei, gente, que o início dessa rua, que às vezes eu paro meu carro por aqui, né? Porque os flanelinha já não vem andando tanto aqui. Porque vai ficar mais longe do parque, então o cara não vem. Aqui é rampa, aqui é subida. Uma subidinha leve, mas tem um aclivezinho básico aí. Tá? Como eu falei para vocês, eu conheço essa região, ponto, né? Tem essa casa bonita aqui na esquina. Mas seria interessante se vocês também pudessem ter esse contato. Primeiro, como eu falei para vocês, para saber a característica construtiva das casas ao redor. Primeiro ponto. Segundo ponto, será que essa região é dotada de infraestrutura? Tipo de infraestrutura? De saneamento, gás, saneamento entra água e esgoto, né? Gás. Se tem próximo a ela a infraestrutura de transporte. Tá? Mas assim, mas para construir uma casa, eu preciso saber tudo isso? Sim, eu preciso saber tudo isso. Porque é através disso que eu fico sabendo. Eu consigo enxergar o seguinte: se o meu cliente ele vai ter uma vida mais sedentária, ou se ele vai ter uma vida mais ativa. Tá? Já sabendo que mora próximo a um parque, uma bela de uma praça, eu já sei que ele vai ter o quê? Ele tem condições de ter uma vida mais ativa. Não que ele vá ser mais ativo, mas ele tem as ferramentas para ter uma vida mais ativa. Então, muito provavelmente, na casa dele, eu tenho que pensar no lugar para pôr bicicletas. Né? Se é uma região que não tem um bom transporte público, então eu já sei que ele vai ter uma garagem para pelo menos 2 carros, no mínimo. Tá? Se é uma região que tem muito transporte público, para que ele vai precisar de uma garagem com mais de um carro? Porque ele pode pegar os meios de transporte de uma forma muito mais fácil, mesmo ficando amassado que nem sardinha em lata. Muitas vezes é mais interessante ficar andando no trânsito com carro. Né? Então, são fatores que a gente tem que começar a analisar. Mas só pela casa aí, professora, você acha... O bairro é nobre. Esse pessoal aí não passa o ônibus nem a pau aí na frente. Hein? Não, nesta rua não. Nessa rua Só aqui realmente. pelo modelo das casas aí. Então, nessa rua aqui, na Rua Pau Brasil, não passa ônibus, mas na rua de baixo passa. Aqui na rua de baixo passa. E não é só uma linha de ônibus, não. Acho que são 5 linhas de ônibus. Tanto é que, ó o símbolo aqui do busão. Nossa, eu errei, são 4 linhas. Errei. Tá? Na verdade, está desatualizado, são 5 linhas. Está faltando uma linha aí. Tá? Então, e vou além. Tá? Do outro lado... Professora. Oi. Mas também tem um ponto de vista aí, né? Boa noite. Com o índice de marginalidade, com os Ubers que estão circulando, uma pessoa que mora num bairro nobre desse, ele não vai se dar o luxo de andar na rua para pegar um transporte público, professora. Só porque você quer, com se todo dá o respeito. luxo. Se dá o luxo e pega. Olha que não são todos, hein? São minoria, professora. Pelas estatísticas que já foram levantadas, é a minoria.
Então, Mas mesmo eu assim gostaria... tem que levar em consideração o ponto de vista, né? Dentro dessa minoria, dentro do que a professora falou, tem que levar em consideração essa minoria, sim. É que a maioria, assim, nessa região aí, eu conheço algumas pessoas que moram nessa região, tá? Porque eu trabalhei um tempo num colégio particular que fica próximo dessa região e acabei conhecendo algumas pessoas que moram nesse miolo aí, tá? A maioria deles trabalha em casa, tá? E assim, Sim. e aqueles que não trabalham em casa, eles optam por transportes alternativos, né? Não com carro. Então, muitos deles, mesmo dia de semana, a ciclovia que tem na avenida embaixo, você vê pessoas andando na ciclovia, indo trabalhar, não é fazendo lazer. Tem muita gente que trabalha na região da Sim. Faria Lima e pega a bicicleta e vai embora. E volta de noite. Uhum. Entendeu? Alguns já optam por ônibus, porque alguns pegam contrafluxo, né? Mas tem muita gente hoje que está vertendo para isso. E não sei se é infelicidade, o que é, mas como está tendo um número muito grande de assaltos em Uber, o pessoal está começando a pegar medo de Uber. Sim. Entendeu? Então está procurando o quê? A bicicleta como alternativa. Perfeito. Tá? E quando eu falei para vocês que estava faltando uma linha de ônibus lá, estava faltando uma linha de ônibus que vai terminal. Gente, que terminal que era? Minto, não é terminal. Ele sai da região da Berrini e vai até o Alphaville. Tá faltando essa linha de ônibus lá. Imagina um ônibus extremamente confortável você sair dali, por exemplo, trabalho no Alphaville, saio de lá, pego o ônibus, pago R$8, vou no maior conforto, ar-condicionado, para Alphaville. Vocês vão pegar carro? Eu pego o ônibus. Não preciso pagar pedágio, combustível, que tá caro pra caraca, certo? E ainda vou no conforto no ar-condicionado e dormindo se bobear. E por R$8,80? Lindo, adoro. Eu tô falando isso porque eu peguei esse ônibus, porque eu precisei ir para a região de Alphaville e resolver um problema numa empresa lá. Eu ia pegar o Uber. Aí quando eu descobri que tinha esse ônibus, eu falei, o quê? Não. Mó conforto, tranquilo. Por R$8,80? Entendeu? Então, por incrível que pareça, esse pessoal está descobrindo essas coisas e está começando a utilizar. Tá? Lembrando, tá? Muitas pessoas que moram nessa região não têm o mesmo perfil das pessoas que moram no Morumbi e nem que moram nos Jardins. Tá? Todos eles são alto padrão, mas são perfis um pouco diferentes. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o perfil das pessoas que moram mais na região do Sítio Boa Sal são pessoas mais novas. No Morumbi e no Jardim são pessoas mais velhas. Tá? Isso a gente também tem que prestar atenção. Tá? A pessoa, quando é mais nova, ela tem um perfil de lidar com a cidade diferente do que a pessoa mais velha. Tá, Luciana? Não estou dizendo que você está errado na colocação que você falou. Você está certo. Porém, para alguns bairros, mesmo sendo nobres, essa informação destoa um pouco diferente. Sim, eu entendo, professor. Eu analiso esses pontos aí. Não, mas eu acho legal você colocar isso daí. Eu acho que dá uma discussão bacana. Eu acho legal. Que a gente tem que observar esse lado também, né? Tudo tem, como a professora falou de analisar os pontos, então também estou fazendo essa análise que fica fora, né? Sim, por isso que eu falei para vocês. Interessante seria a gente pegar, de repente, se a turma concordar, a gente marca um sábado e vamos lá. A gente marca em frente ao Vila Lobos, dá um pulo lá e depois faz uma recreação no Vila Lobos, né? Fala um pouco sobre o contexto de parque, alguma coisa assim. Faz uma aula mais interativa e ao ar livre, se vocês toparem. A gente pode fazer isso sem problema nenhum, né? Que depois, de repente,
se precisar repor aula, a gente já conversa com o Vitor, entra como reposição de aula de algum professor, alguma coisa do tipo, para vocês também não ficarem em defasagem, né? Que é legal para vocês também enxergarem a cidade, tá? Aí você vai assim, você está convidando isso para a gente porque nesse lote. Não, se fosse um outro lote que tivesse sido escolhido, eu ia fazer a mesma proposição para vocês. A mesma proposta. Vai ser lá na cidade de Tiradentes. Vamos para a cidade de Tiradentes. Por quê? Vamos conhecer a realidade da cidade de Tiradentes? É que é longe pra caraca, né, cidade de Tiradentes. Mas por que não? Vai fazer votação igual da outra vez ou a gente expressa a nossa vontade? Aqui mesmo. Se vocês quiserem, eu já faço tipo a enquete, pondo mais ou menos umas datas possíveis, né? Ou vocês veem entre vocês, eu jogo para vocês quais seriam as datas possíveis, aí a gente marca. Que não pode estar chovendo, porque se estiver chovendo aí é de doer, né? Fala sério. Não, chuva é complicado. Né? Não que assim, eu ando na chuva numa boa, porque se para trabalhar eu vou na chuva, por que para me divertir eu não vou? Como se a gente estivesse se divertindo. Mas para mim é uma diversão fazer esse tipo de trabalho em campo com vocês. Eu gosto. Tem fatores importantes que, assim, indo pessoalmente, a gente pode sanar algumas dúvidas, algumas questões que podem surgir, estando já próximo, a gente já pergunta, já vai sanar aquela dúvida, vai esclarecer muitos fatos, né? Muito bom, eu acho interessante. Eu gosto dessas aulas assim. Primeiro que sai da sala de aula, né? Primeiro sai do ambiente sala de aula, sai da escola. E você falou mesmo, Luciano, acaba surgindo outras dúvidas que são pertinentes e dentro da sala de aula, às vezes, a dúvida não aparece. Justo. Por exemplo, a altura do terreno, que nem lá tem um muro, a terraplanagem que vai ser feita, né? Então já tem umas coisas para se discutir, entendeu? E já dá para poder ter uma luz também Se, por exemplo, se nós fosse ter que supervisionar um serviço, já clareia também a mente como que vai ser feito, como não vai ser feito. A logística de chegar o material, a logística de chegar os funcionários, isso tudo tem que ser pensado também numa obra. Isso. Aí você falou assim, mas a aula é de EPT, é para a gente pensar projeto para poder o outro construir. Ok, só que quando eu estou pensando o projeto para o outro construir, eu também tenho que pensar nisso para facilitar a vida do outro. Justo. Vocês viram que está tudo amarrado? Porque se tem uma reunião para poder escolher um projeto, vai se surgir ideias. Aí fala, ideias, alguma solução, e todo mundo vai ficar calado. Aí alguém tem que ter alguma ideia para solucionar aquele problema que pode surgir de momento ali no projeto. Exatamente. Eu faço dados no chat depois que eu crio o formulário, pessoal. Beleza, João. Eu tô vendo aqui que, assim, o ideal é que não esteja chovendo, né? E eu tô vendo que esse final de semana aqui, primeiro, que tá muito em cima. Eu acho que não vira, não rola, ponto final. E existe a possibilidade de chuva para esse final de semana. Esquece, game over. Né? Para mim não rola esse final de semana. Não, para mim também não. Mas quem sabe, pro dia 18, que é o outro final de semana, tipo, entre dia 18 e dia 25. Né? Seria ou no sábado, dia 18, ou no sábado, dia 25. Acho que seriam umas duas datas, um ou outro, né? E o horário, tipo, também não vamos madrugar, né, gente? Umas 10 horas da manhã, acho que já é um horário que o pessoal consegue chegar, né? Quem trabalha de sábado e tudo mais, não se preocupa. A gente tenta fazer de tal forma que a pessoa também não saia tão prejudicada. Professor, é simples, a gente tira a foto, grava algumas perguntas, anota e passa para o companheiro ou companheira que não puder ir. Compartilha com eles. Agora, se vocês acharem que 10 horas da manhã é muito tarde, a gente joga para as 9. É o que a galera decidir aí em unanimidade, tô dentro.
João, aí você faz o seguinte, você joga 18h25 no formulário e os horários 9 ou 10 horas da manhã. Tá? Local de encontro em frente ao Parque Vila Lobos, que aí todo mundo sabe chegar. Porque essa rua fica quase de frente para a entrada principal do Parque Vila Lobos. Tá? Mas aí, depois que a gente decidir tudo mais direitinho, na quarta-feira, véspera dessa nossa saída, aí a gente afina tudo direitinho. Pode ser? Pode. Professora, deixa eu pegar um gancho aí e já sanar um problema. Eu estou com dificuldade por causa do AutoCAD. Como eu comecei as aulas, tem aquela matéria que a professora passou lá de AutoCAD, lá do cômodo, né? E como estava com as matérias atrasadas, eu não pude responder o questionário que venceu ontem, né? Foi ontem, 10 horas da manhã, ontem. Tá. E eu estou com essa dificuldade para poder... Eu até estava conversando com o Matheus, que ele falou que tem que pedir uma autorização lá na escola para poder baixar o AutoCAD no meu computador. A declaração. É isso, a declaração. Isso. Que assim, Então, aí só depois que eu conseguir que eu vou poder fazer esses trabalhos. Então, mas assim, além do AutoCAD, né, é que você não teve aula comigo semestre passado, né, Luciano? Não. Comecei esse semestre. Foi uma pena. Teria aprendido muita coisa. Semestre passado, a galerinha aqui teve aula comigo de informática aplicada à construção civil, tá? Sim. E eu dei 3 alternativas de CAD pro pessoal. O AutoCAD mesmo, o QCAD e o GNA-CAD. Tá? Certo. O GNA-CAD você pode trabalhar nele no celular, como se fosse o AutoCAD. Tá? O QCAD, ele é um software muito mais leve e as ferramentas também não são tão difíceis de trabalhar. Tá? Então, certo. assim, tanto é que tem alguns colegas da turma que não usam ainda o AutoCAD, ainda está utilizando um ou outro, que é do GNA-CAD ou o QCAD. Tá? Que, assim, o importante é entender a funcionalidade da ferramenta. Entender a funcionalidade de um deles, vai ver que o restante é tudo igual. Tá? Mas esse é um aplicativo que eu vou baixar, professora? O GNA-CAD é um aplicativo para celular. Ele roda tanto celular, Android, né? quanto iOS. Sim. Tá? E não é difícil de usar, não. Tanto é que as aulas, se você pegar as aulas de IACC do semestre passado lá no YouTube, eu explico para o pessoal como que se usa o GNA-CAD. Tá, beleza. Por que eu estou falando isso para você? 2 motivos. Primeiro, enquanto você não consegue essa declaração, baixar o AutoCAD e tudo mais, você tem essa opção para trabalhar, né? Sim. E o segundo motivo, você está na obra, vai tirar uma dúvida do projeto e tudo mais, você pode carregar o arquivo do projeto no celular e abrir no GNA-CAD. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é para facilitar a vida mesmo. Por isso que eu disponibilizei para o pessoal esse aplicativo. Esse aplicativo ele tem 1 ano e meio, 2, pra você ter uma ideia. Sim. Mas ele é bom pra caramba, funciona e é de graça. Oh, beleza, menos mal, né? Isso porque eu já ouvi nego que diz que manja de CAD e fala que não existe aplicativo para celular para CAD. Olha isso. Então, né? Abafa. Tá. Mas assim, é uma dica que eu te dou, tá, Luciano? Tá bom, não conseguiu entender, assim, eu tive alunos nos semestres anteriores que tinham uma dificuldade gigante de mexer no AutoCAD, GNA-CAD, QCAD, raio QCAD. Pode fazer à mão? O ideal seria que fizesse no CAD, mas não tem tu? Vai tu, faz à mão. Depois escaneia ou fotografa e manda o PDF. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer ele à mão, eu posso entregar atrasado, professor, esse que venceu aí ontem, às 10 horas da manhã? Você entrou depois também, né, Luciano? Foi, mas eu queria participar, professor, posso?
Posso tentar? Tenta e me entrega via chat. Só o Luciano, hein, gente? Via? Não entendi, professora, a última Pelo palavra. chat. Você anexa no. Você Chat. entra no Tá. Teams, no chat e anexa. Tudo bem. Só o Luciano, hein, gente? Obrigado, professora. Tô te devendo essa, hein? Ah, você tá na roça Professora. porque eu cobro, tá? Tá na roça porque eu Mas não cobro. cobra com juros, não cobra com juros não, porque a inflação tá muito alta. Nem ligo quem mandou você dever. Então tudo bem. Ironia do destino. Paciência. Faz parte. Tá, estão te chamando aí, professora. Hã? Estão te chamando aí. Sou eu, professora. Oi, Wesley. Então, ontem eu entreguei a atividade, só que aquela escada lá da vista lá, eu não consegui fazer, infelizmente. Tá. Não sei o que que deu, viu? Assim, eu acho que já desde o início, ao fazer a escada, já estava dando a questão da quantidade das linhas lá para fazer a escada, já deu uma quantidade maior do que você tinha colocado lá no vídeo, entendeu? Aí não sei o porquê. O porquê Eu que não, aconteceu isso. eu Não sei não se é abri ainda as atividades, tá, Wesley? Eu vou abrir. O que eu vou fazer? Eu vou abrir todas elas esse final de semana agora. Vou olhar uma por uma, tudo direitinho. Vou ver a dificuldade que vocês estão tendo nelas, tá? eu não sei E por... na aula seguinte, provavelmente na da segunda-feira, né? Vai ser um feedback geral para tirar todas as dúvidas com relação a esses exercícios. Eu construí aquele desenho lá, se eu não me engano, em metros, entendeu? Aí não sei se foi por causa disso. Ah, eu já sei até onde você errou. É porque foi construído em metros, entendeu? Não, você confundiu unidade de medida. Você fez confusão com unidade de medida. Independente de ter construído em metro, você deve ter feito alguma confusão em unidade de medida. É normal acontecer isso. Pode ficar tranquilo. A gente vai tirar essa dúvida de como que a gente resolve isso. Entendi. Aí na hora de construir a escada, deu uma quantidade, por exemplo, a sua deu, se eu não me engano, foi 7, deu 18, né? A minha eu acho que deu mais umas 26. Foi exatamente isso. Você errou na unidade de medida em algum canto aí. Então. Que, na Aí, verdade, de vocês devia dar em torno de 15. então. Aí não se preocupa, não. É normal acontecer esse tipo de erro. Fica tranquilo. Ah. Se você quiser, eu posso te mandar mandei em PDF, mas se você quiser depois eu posso mandar o arquivo mesmo, se você dá uma olhada assim de. Se você mandou Você em não vai... PDF, dá para analisar do mesmo jeito. Pode ficar tranquilo. Beleza. Tá bom? Bom, voltando ao que interessa. Tá? Vamos ver a topografia desse. Porque olhando assim parece que é tudo retinho, né? Mas não é. Então, vamos ver a topografia dessa região, tá? Para a gente ver a topografia dessa região, uma das ferramentas que a gente tem é o nosso amigo GeoSampa. Vamos lá, Prefeitura, GeoSampa. Abriu. Subprefeitura Pinheiros. Fica perto da rua Bergamota. Pedralva. Rua Pau Brasil, achei. E um outro motivo de eu já conhecer mais ou menos essa região é que lá na CT onde eu trabalho, eu mexo justamente com sinalização de asfalto, né, aquelas pinturas e placas. E a gente fez um serviço grande nessa região aí. Eu tive que dar uma fiscalizada, por isso que eu também conheço mais ou menos esse buraco aí. Conheci a Cidade Tiradentes também, tá, gente?
Assim como conheço Grajaú e companhia, porque eu tenho que rodar a cidade inteira pelo serviço. Tá? Mas quem escolheu foi vocês, essa rua, tá? Não fui eu. Vamos lá. Como é que eu vou conseguir o mapa topográfico desta região aqui? Eu vou na lupa. Download imagens MDC. Aqui, download imagens MDC. Vou escolher a opção Folhas MDC SCM 2004. Escolhi essa opção. Clico no botão selecionar. Aí eu venho aqui e falo assim, eu quero aqui, ó. Esse ponto aqui. Nossa, eu tenho dedo podre. Por que eu tô falando que eu tenho dedo podre? Eu tenho quase que certeza que o terreno fica aqui nesse pedaço. Porém, para ter certeza absoluta, eu teria que chamar aqui as minhas camadas. Cadê? Aqui, cadastro. Cadastro fiscal, lote. Então, o nosso lote é um desses daqui, ó. Diga-se de passagem, esse aqui, sem número. Por sorte, por mera sorte, ele ainda está dentro desse pedaço de folha que a gente selecionou, tá? Como assim pedaço de folha? Vocês viram que na hora que eu cliquei e fiz aquele quadradinho, ele gerou esse quadradão aqui. Cliquei, só fiz um coisinho de nada, ele gerou esse quadradão aqui. Esse quadradão aqui é uma folha que contém aproximadamente 1 hectare, um pouco menos, tá? Do trecho da cidade de São Paulo, tá? Ó, beleza. E por sorte, o nosso terreno é esse que tá aqui, sem número. Então, ele ainda está dentro desse quadrado. Se fosse, por exemplo, este do lado, que pode ser ele, porque ele também tá como sem número, que eu acho que pode ser, eu acho que é esse daqui. Não é o da frente. Na dúvida, como ele está escrito sem número, significa o seguinte, que tem que selecionar a folha que cola nesse daqui. Tá? Então, seleciona a folha que cola nesse. Mas poderia ser este outro aqui, que é o 340. Aí eu teria que selecionar essa folha de cima. Tá? Eu sou uma pessoa que tem uma sorte do caramba, porque sempre eu pego articulação de folhas. São mais de uma folha aqui no Gegram. Tá? Eu tenho uma sorte do inferno nisso. Raramente eu pego uma folha apenas. Ah, não, na escola eu peguei uma folha. Mas também por pouco não tinha que pegar a sequência. Eu vou pegar as duas porque, na dúvida, eu não lembro se é esse daqui, o 003, ou é o 004. É um dos dois. Tá? Então, eu selecionei os dois para ter certeza. E venho aqui no nosso amigo download na sequência. O que ele vai fazer para a gente? Eu posso baixar o arquivo PDF, eu posso baixar o arquivo DXF. Como nós vamos trabalhar no CAD, a parte topográfica, a parte de curva de nível, saber o movimento de terra e tudo mais, fazer cálculo para ver como é que é o perfil do terreno e tudo mais. Então, eu recomendo a gente baixar o DXF, tá, gente? Como é que eu faço para baixar o DXF? Clico em cima da palavra, ou da sigla, né, DXF. Clico no 1 e depois eu clico no 2. Ele não baixa os dois ao mesmo tempo, tá? É primeiro um e depois o outro. Baixou. Eles dois estão aqui, baixado bonitinho. Quando a gente baixa automático, na verdade, vai lá para a área do download do computador. Então, aqui, os dois. Baixei os dois. O que eu vou fazer? Eu vou descompactar os dois. Dou 2 cliques, extrair para e dou Enter, porque ele já cria uma pasta dentro do arquivo do item download com esse número todo aqui, que é o número do arquivo.
fecho e vou para o próximo. Extrair e vai para a pasta. Ah, mas eu não podia pegar e simplesmente dar 2 cliques e abrir o AutoCAD? Podia, mas eu não quis. Estou fazendo isso agora porque ele já está descompactado. Ignore. E OK. Ignore novamente. Tá, tudo bem. Somente leitura. Ele só está me dizendo o seguinte: é um arquivo somente leitura. Tá, você já me falou, meu filho. É que ele abriu 2 vezes. Ah, moleque, ele abriu 2 vezes. Agora que eu vi. Vamos lá. Aqui é a entrada principal do Parque Vila Lobos. Tá? E nós temos a nossa... Agora tem que achar cadê a rua. Rua Pau Brasil, tá aqui. Rua Pau Brasil. Bypass. Tá. Só para ter certeza que eu não... Não, mas estava num canto. Tem alguma coisa que dá errado, né? Deixa eu vir aqui no... Fecha painel. Rua Pau Brasil e aqui... Tem essa rua aqui. Rua dos Escultores. Rua Pau Brasil, cadê a Rua dos Escultores? Rua dos Escultores está aqui. Ah, tá. Que ela está para cá. Então eu tenho que baixar o outro arquivo. Puxar o outro arquivo. O que acontece aqui, gente? Eu puxei uma parte do arquivo e o terreno, talvez o terreno seja esse pedacinho que tá aqui. Talvez seja esse pedacinho que tá aqui e tá faltando o restante, que teria que colar aqui, tá? O que a gente faz nesse caso, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou inserir ele como se fosse um bloco, tá? Ele já vai colar aí automaticamente no lugar certinho, sem precisar ficar assim, puta, qual que é o ponto certo de inserção e tudo mais, tá? Como é que eu faço? Letra I de insert, tá? Insert block, tá? Aí o mouse não quer funcionar. Ah, tá. 3 pontinhos, porque eu quero dizer aonde é que está o meu arquivo. Não é esse daqui, que é o 62, é o outro arquivo. Não, que Itaquera. Que outra coisa, não tem nada a ver. Abstrai aí, gente. Cadê download? Download. Que eu estou usando aqui 132. 132, então eu tenho que pegar agora o arquivo 131. Chamo o arquivo 131, peço para abrir. E ele demora muito porque tem bastante coisa nele, tá? Vou pedir para inserir ele, tá? Ele vem aqui, ele quer saber qual que é o ponto de inserção, se tem um ponto de inserção específico, se eu vou escalonar ele, se eu vou explodir ele e tudo mais. Não, não tem um ponto específico de inserção. Eu clico e arrasto. Ele tá vindo por quê? O arquivo é grande, né? Calma, gente, ele vai me obedecer. É esse arquivo aqui.
Não é isso. Esse aqui. Insert. Por que você não está acertando de inserir, meu filho? Ah, tá. Ele está perguntando se tem um base point. Eu não estou lendo. Desculpa, gente. Esqueci de ler a linha de comando. Disfarça. Tem um ponto específico de inserção. O ponto específico de inserção é 0,0. Tá? Por que 0,0? É o ponto inicial de qualquer inicial do CAD, independente do desenho que eu for trabalhar. Tá? É o ponto referencial do zero. É como se eu fosse trabalhar. Vamos lá, vamos pensar um pouco aí. Vocês já tiveram georreferenciamento? Não sei, professor. Algum professor já explicou o que é um georreferenciamento? Georreferenciamento seria, caso georreferenciar uma área através de um, como que se diz, um GPS, esse tipo de coisa. Isso, exatamente. Tá? O que significa isso? Vamos lá. Pegar aqui a internet. Vamos lá. Quando a gente puxa aqui pela internet, tá? Esse pontinho que está aqui, que a gente sabe que é o nosso terreno e tudo mais, ele tem um endereço. E esse endereço é dado em latitude e longitude, tá? Coordenadas de latitude e longitude. Isso é um georreferenciamento, tá certo? Só que essa latitude e longitude, ela é um ponto geográfico a partir de um ponto inicial que a gente chama de ponto 00. Tá? Então, eu tenho que ter um ponto 00, que no caso pode ser conhecido, ou eu posso predeterminar como ponto 00, e a partir de lá fazer a leitura em função da latitude e longitude e cacifar a coordenada de leitura. Tudo bem, gente? Isso que é o georreferenciamento. Tá? O Google, ele é 100% trabalhado no georreferenciamento. Tá? O Google Earth e Google Maps. Tá? Tanto é que, às vezes, as pessoas perguntam, me passa o endereço. E vem aquele L alguma coisa, W, não sei das coisas. Você fala, eu pedi o endereço, a pessoa me passou essa informação. Que cáspita, né? Que é isso, tal, né? É o endereço de georreferenciamento. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Google Earth. O Google Earth tem a questão de georreferenciamento melhor do que o Google Maps, né? Google Earth. Abrir o Google Earth. Toda vez que vocês pedem para abrir o Google Earth, tá? A primeira coisa que ele faz, ele vai no banco de dados deles para pesquisar a questão da planilha de georreferenciamento. Tá? Isso, gente, é muito utilizado nos dias de hoje, até no meio urbano. Não é somente mais no meio rural, é no geral. Tá? Ele está demorando para abrir porque tem um monte de coisa que está aberta aqui no computador. Tá? Aqui é a Zona Leste, tá, gente? Então, eu vou pesquisar. Vou pegar aqui, Ferreira de Araújo, que eu já sei que é o endereço da escola. Migrou. Que é justamente o endereço da escola. Tá? No momento que a gente põe o alfinete aqui, né? Ele já dá algumas informações, aqui, mais informações. A escola, tudo direitinho. A informação, né? Endereço, que antes ele dava a coordenada do georreferenciamento. Não sei porque que ele não está dando agora. Mas antes ele dava essa informação para a gente. Tá? Na posição... falando besteira, ele ainda dá. Se a gente olhar aqui embaixo,
aqui embaixo, onde está a distância de visualização. E na sequência está aqui, ó, 23 graus, 33 segundos, minutos, 44 segundos, sul. Por 45 graus, 41 minutos, 50 segundos, oeste. Isso daí é a coordenada de georreferenciamento. Então, significa o seguinte, se eu for, um exemplo, para a Austrália, tá, e passar essa informação de coordenada, e a pessoa digitar no GPS dela, vai cair aqui, na escola. Por quê? Porque você tem uma decodificação de referência geográfica, que é dada através do quê? Da latitude e longitude. Tá? No nosso caso, aqui no CAD, tá? A referência nossa para inserção de objetos, quando você já conhece o ponto de inserção que tem que ser colocado, você já cria o arquivo com esse vínculo, geralmente é o ponto 00 do CAD, como se fosse o 00 do latitude e longitude. Tá? Digito 00, dou Enter. O que ele fez? Ele casou aqui já. Calma que ele está terminando de processar. Só que ele casou... esqueci de um detalhe. Ele casou já, porém colocando essa desgraça aqui do carimbo. Mas é simples. Posso fechar isso daqui já. Não vou mais te usar. Tá certo. É esse aqui que eu quero fechar. Só que aqui tá como um bloco. Então eu peço para explodir este bloco. Só que aqui é um outro bloco. Eu peço para deletar. Pronto. Agora casou certinho. Então aqui está a rua Pau Brasil. Tá? E nossos amigos terrenos estão aqui. Tanto um que eu não tinha certeza que era esse, quanto o outro que eu estava também na expectativa de saber. Gente, esse terreno ele é quase plano. Como é que eu sei que esse terreno é quase plano? Tá? Porque as informações topográficas já me falaram aqui. Como assim? Só vou apagar essa linha aqui. E essa outra aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aí. Tá? Essa linha que está na horizontal e na vertical certinho é do georreferenciamento, tá? Das coordenadas com relação à latitude e longitude. Tá? Essas linhas brancas que vocês estão vendo aqui, mais essa linha escurona aqui, tá? São as minhas curvas de nível. O que é uma curva de nível? Tá? São aqueles elementos que vão mostrar para a gente qual é a conformação topográfica na altura do meu terreno. Tá? Como assim? Né? Tipo, oi, como assim? Eu vou pegar e vou transformar o meu CAD 2D em CAD 3D. Aí você vai falar, não aconteceu nada. Erro qual que é o... Também não vai. Não vai, não vai, não vai, não tem problema. Então aqui eu venho. Mas eu pedi 3D? Simples, não pediu? Ah, foi básico, é isso mesmo. Home visualize. Tá aqui no visualize. Eu quero aqui... Eu sempre esqueço onde que fica. Vai dar certo. Aqui, eu quero Orbit. Só tem que ter um pouco de calma se o meu computador não travar, tá, gente? Orbit. O que eu tô fazendo? Eu tô girando o desenho, tá? Para mostrar o seguinte para vocês. Aquelas linhas brancas e mais escuras
tá? Elas se destacam e mostram aqui é meu eixo 0, tá? Seria meu nível do mar. Aqui embaixo é o nível do mar. E aqui eu tenho o relevo desse trecho da cidade de São Paulo acontecendo. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho justamente a parte do parque, o Parque Vila Lobos, tá? Ela acontecendo aqui, está no nível do rio praticamente. Por isso que essa é uma região que alaga, tá? Só tem um pequeno talude aqui, que também não é lá grande coisa. E depois, conforme eu vou me direcionando para a avenida, tá? E para o nosso amigo do terreno. Nosso amigo terreno está por aqui. A gente tem cada uma dessas linhas aqui, significa que eu estou subindo 1 metro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que não, o que, João? Sobre o gel, se a gente aprendeu. Ah, tá. Sorry. Porque eu sou meio... eu só vou ver as mensagens de vocês depois, né? Então, aí eu vi que tinha uma informação aqui. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, voltando, né? Cada uma dessas linhas brancas que vocês estão vendo aqui, tá? A diferença de altura entre uma e a outra é de 1 e 1 metro. Aqui, ó, 1 e 1 metro. Elas vão acontecendo. Tá? Justamente esse trecho todo aqui é aquela praça que eu falei para vocês que fica em frente ao Parque Vila Lobos, que está aqui. E tudo isso está a mais de 700 metros do nível do mar. Aqui é o nível do mar. E aqui é o trecho de Pinheiros, CEAGESP, acontecendo. Tá? Então, não é uma região alta, é uma região baixa. Tá? Pensar que a gente tem a Avenida Paulista, que tem mais de 800 metros de altitude. Uma região mais alta. Então, vamos voltar agora para visualização top. Você não quer ir, meu amigo? Então, ele não quer me obedecer. Sacanagem. Quero morrer de catapora quando você faz isso, meu amiguinho. É aqui, disfarça. Eu estava clicando no lugar errado, disfarça. Tá? Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês entenderem aqui essa relação de topografia, cada uma destas linhas aqui é 1 metro que eu estou subindo. Neste caso aqui. Mas eu poderia estar descendo também, tá? Bom, qual é a altura que a gente vai descobrir? Vocês estão vendo que tem um monte de numerinho aqui? Um pontinho, um número. Um outro pontinho, um número. Tá? Esses pontinhos foram pontos que foram pinçados através de um equipamento topográfico, tá? E foram demarcando. Na latitude e longitude X tem um ponto. E esse ponto tem uma altitude de 729 metros em função do nível do mar. Então, as medidas topográficas de altitude, de altura, serão sempre em relação ao nível do mar. Tanto é que se eu puxar o mapa topográfico da cidade de Santos, por exemplo, os prédios que estão na orla, eles estão a 1 ou 2 metros acima do nível do mar. Uma boa parte pega a Praia do Gonzaga, por exemplo. Né? Ou então Praia Grande. Os prédios que estão na Avenida Beira-Mar, eles estão a 1 ou 2 metros acima do nível do mar. A entrada deles. Tá?
em algumas praias, como por exemplo, em Caraguá, Praia de Massaguaçu, os prédios já estão a 5 metros acima do nível do mar. Certo? Então, quem vai determinar o valor da cota topográfica é o nível do mar. Tá? Então, nós sabemos que o Parque Vila Lobos, uma boa parte dele, está na cota 729. Tá? Tanto é que ele é um parque relativamente plano, né? Porque ele tem poucas curvas de nível no meio dele. Que vai dar o quê? Não parece, mas você tem uma pequena subida e descida em alguns trechos, tá? E o trecho do talude que vai para a marginal tá aqui, ó. Que já você tem aqui várias curvas, uma do ladinho da outra. Isso significa o seguinte, para você percorrer um espaço de 2 metros no sentido horizontal, você sobe 3 metros no sentido vertical. É uma inclinação boa, diga-se de passagem. Isso daqui vai ser legal a gente perceber na visita. Aí vocês vão falar assim, mas pelo Google dava para perceber que tinha essa inclinação aqui tudo? Essa praça Amundsen, nossa, nome feio essa praça, hein? Essa praça Amundsen, se eu pegar aqui pelo Google, vamos lá, Google, vou fechar esse aqui que eu não gosto desse daqui não, achei ele muito pesado. Aqui, Brasil. Por aqui, dá para perceber que é uma praça que tem na sua parte de fundos um belo de um taludão, um morro, que ele é um morro. Por aqui não dá para perceber isso. Vamos ver aqui pelo Street View. Fica aí, meu filho. Estou em frente à praça. Pelo Street View. Eu tenho a sensação que é uma subida? Não. Olhando por aqui. Então, o Google, ele mascara muita informação topográfica pra gente. Tanto o GIRF quanto o Street View. Ele mascara muita informação topográfica. Tá? Olhando aqui, vou pôr até de frente para essa rua aqui. Olhando aqui, dessa sensação que ela é inclinada? Olha, para mim dá, professora. Aí você vem e faz isso. Sim. Você sabe que ela tem uma inclinação, mas chegando lá, vocês vão ver que essa inclinação não é tão suave assim, não, tá? É uma inclinaçãozinha boa. Que vocês vão chegar nela aqui. Ó, aqui. E aí, sente que é inclinado? Dá para perceber pelo carro, professora. Se não tivesse o carro? Aí eu pegaria Aqui. a longitude dela. Em vertical, hein? Tá, mas assim, só de bater o olho, dá para sentir? Bom, Só um pouco. Como eu tenho um certo conhecimento sobre essas partes de nível de rua, assim, eu vou perceber, professora. Para mim não tem dificuldade, não. Então, quando a gente já tem o olho treinado e tudo mais, a gente percebe e nota, né? Mas quando a gente não tem, dá a sensação do quê? Ah, não, é a posição que a câmera filmou. Ó, outro ponto. Olha na cerca, e pela cerca do lado esquerdo e pela residência do lado direito, vê o desnível de Assim, altura aqui da você percebe rua por aqui, e a ó. residência. Então, entendeu? Tem os pontos de referência para a gente poder localizar a altura. Então, aquilo que eu te falei, Lúcia. Quando a gente tem um olho treinado, a primeira coisa que a gente vai buscar é justamente essas referências. Meu olho, a primeira coisa que vai buscar é isso ou degrau na calçada. É a primeira coisa que vai buscar. Só que, da turma, quantos foram buscar isso como referência? Ah, eu não sei, professora. Pode ter certeza, quase ninguém. Uhum. Mesmo foto, quando a gente tira, utilizando o celular ou máquina fotográfica mais, elas
ainda não passam a sensação da realidade do local, tá? Por isso que sempre que vocês vão fazer um projeto que envolve construção e tudo mais, é primordial conhecer o terreno. É uma reforma, a casa já existe, é uma reforma. Eu tenho que conhecer o local onde essa casa existe que vai fazer reforma. Ah, mas é lá no final do Grajaú. Meu amigo, eu não faço nada no escuro. Eu vou até o final do Grajaú para conhecer. Tá? Então, assim, fazer no escuro, a probabilidade de dar um erro, um quiprocó é muito grande. Aí vocês podem falar, ah, mas você tem a planta topográfica, o terreno está aqui. Eu já sei que da rua para a entrada do terreno, eu tenho uma diferença de 1 metro, mais ou menos 1 metro. Porque a rua está na cota 738, não, 1 metro não, são 2. Eu falando besteira. A rua está na cota 738 e o terreno está na 740. Já tem 2 metros de diferença. Professora. Oi. Posso corrigir uma coisa? Diga. Eu acho que a casa está no 740.10, é o que está em cima. Aqui? A casa, essa aí. Ai, não. Aquela lá ainda tem uma edificação nela, só que aqui não está aparecendo. É essa Não. aqui que está em cima. Não, não faz isso comigo, que tem que pegar a folha de cima ainda. Não. Agora me deu palpitações. Deixa eu ver, tenho Isso uma, acontece, 2... professora. Oi? Isso acontece. Bom, mas vamos pegar essa daqui como exemplo, tá? Depois de... Ai, eu vou chorar. Mas tudo bem. Vamos pegar esse daqui como exemplo, depois a gente Professora, volta. você nunca entrou numa rua antes ou uma rua depois do local que você ia, no destino, certo? Sempre faço isso. Aconteceu a mesma coisa agora, professora. Paciência. Faz o retorno e vamos embora. Vamos chegar ao destino. O Waze manda fazer um caminho, eu acabo fazendo outro. Eu fico brigando com o Waze. Aconteceu agora, professora. Paciência. E o pior é que a Mari tem razão. Porque aqui é 1, 2, 3, 4, 5. É o sexto. É o sexto terreno. Eu vou chorar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui mesmo. Eu vou chorar. Mas tudo bem. Tudo bem. Obrigado, Mariana. Tá vendo? Ela também está observando, hein, professora? Os detalhes, tá vendo? Mas eu gosto quando... Os detalhes, tá vendo? Mas assim, eu vou ser sincera para vocês. Eu gosto quando acontece esses erros, essas presepadas aí, para vocês verem que a gente também erra. Tá? Olha a técnica. Professor erra também. Tá? E eu não tenho vergonha de falar, errei. Técnica. Oi? Quando os professores erram, é falha técnica. Não, é erro mesmo, errei e assumo. Sabe? Eu não tenho essas de, ai, não, porque foi um lapso. Errei e assumo, ponto. Tá? Mas vamos lá, continuando. Aqui, eu já tenho uma curva de nível bem aqui nesse ponto. O que aconteceu? A rua foi aqui na calçada, ela foi já acertada o nível, para ficar tudo igual, para ficar planinho. Então, essa diferença de altura a gente já sente aqui pelo muro. Pelo mato que tem aqui, a gente já sabe que existe uma diferença de altura, é apenas 1 metro entre 1 metro? É mais, professor. É mais. Tá? É que aqui está na cota 730, quase 739. Aqui é quase 2 metros, gente, a diferença. Tá? É quase 2 metros, não chega a 2 metros direito. Que você tem da rua para dentro do terreno. Tá? Que pode ser verificado pela altura do mato, que tá feio o negócio aqui, hein? E por essa portinha aqui lateral para adentrar. A gente não vai entrar no terreno, tá, gente? Mas a gente já consegue perceber que existe essa diferença aí,
Ah. E o Esse é resto é quanto de tudo... frente, professora? 15? Oi? Ele é 15 de frente ou 10? O terreno? Quanto que tem de frente? Uhum. Eu já te digo já. Comando de distância, porque esse daqui está em escala. Deste ponto até este ponto, eu tenho 17,78 metros. Passei perto, hein? Falei 15. Tá? Tenho 17,78 metros. Uhum. Estou sem treino, estou Eu na falei rua. que tem uns 15, né? Oi? Eu perguntei se ele tinha 15. Ora, se você está na rua, está sem treino e quer ter certeza se mede tudo isso, como é que a gente faz? No passo, professora. Oi? No passo dá para perceber Conta a guia. também. Cada guia tem 1 metro. Conta a Uhum. guia. Ou então faz no passo, porque se não tiver guia tem que fazer no passo. Mas assim, por isso que a gente fala, vamos conhecer o O local. passo Se é uma vai área que já dar, está vai dar com uma infraestrutura, pequena margem de erro no passo. então, a guia também dá uma pequena margem de erro, tá, Luciano? Não é muito grande, mas dá. Mas ela chega a um valor mais próximo do que o passo. Sim, Vai por mim, com porque eu certeza. já fiz muita obra urbana, por isso que eu sei. Uhum. Tá? Então, muitas vezes eu estava na obra, o pessoal, não, mas para esse cabo chegar não sei aonde, eu não sei quantos metros de cabo vou precisar. Eu falei, peraí, ia contando o guia. Você precisa de 20 metros, vai. Lá no meu trampo, o pessoal faz isso também, prof. E aqui pela internet também dá para contar, mas se não tivesse pintado as guias, dava para enxergar melhor. No dia que a gente estiver lá, ninguém com treino e todo mundo contando guia. Tá bom. Brincadeira, não precisa não. Sabe por que não precisa? Porque aqui no mapa da internet vocês já conseguem obter essa informação. Como eu falei para vocês, como o mapa está já referenciado, ele já está com as medidas do terreno. Né? Se eu tivesse pego ele inteiro aqui, né? Como eu não peguei, né? Vou pegar do vizinho aqui, vou pegar esse aqui do vizinho. Tá? Eu consigo dar um comando de distância e saber quanto que tem de profundidade deste ponto até este ponto aqui. É que eu esqueci de ligar o OSNAP, tá? Certo? Seria ligando o OSNAP. Já descobri, ó, de profundidade, eu tenho 51,5 metros quase. E a outro lado? Pego aqui e pego aqui. O outro lado tem 45 metros. Tá? Então, aí você vai assim, mas será que tá certo? Gente, ele está certo, esse mapa, tá? Ele já está com as medidas certinhas dos terrenos, da projeção da edificação. Lembra que eu falei para vocês, projeção da edificação? Se essa Tem casa quase aqui... 1.000 metros, quase 1.000 metros, 700 e pouco, professor. Oi? Mas é isso aí, quase 700 metros, quase 750 metros quadrados que ele tem. Esse terreno é grande. Essa casa aqui, gente, o contorno que ela tá aqui, tá? É justamente o quê? A taxa de ocupação, não é o coeficiente de aproveitamento. Por quê? Quantos por cento eu posso ocupar da parte de cima do meu solo? É justamente essa área aqui que eu vou calcular. Se eu tenho mais 2, 3 pavimentos aqui, aí eu estou calculando metragem quadrada construída total. Tá certo? Aí nessa região é quantos metros quadrados de área construída que é permitido? Isso vai depender do coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, que é isso que vocês deveriam ter que vocês pesquisaram na atividade 1. Certo. Lembra que vocês fizeram essa pesquisa na atividade 1? Eu não fiz. É aí que a gente pega a pessoa no pulo.
Deixa eu tirar a Mas eu não seleção. fiz mesmo, professor. Eu tô com um monte de atividade atrasada, desde que eu comecei esse semestre, já peguei uma bomba, já com problema no computador, porque eu fiz a transferência da eletrônica para edificações. Você era de eletrônica, Eu estava na eletrônica e vim para edificações. mas eletrônica no Guaraci? É? E conseguiu migrar de um curso para o outro? Teve a... Ah, Oh, meu Deus do céu. vaga remanescente. Isso. Nossa, você não gostou de ter aula com o Diniz? Edificações é mais minha praia do que eletrônica. Eletrônica eu gosto, mas é mais um hobby. A edificação não. A Aí vou edificação falar, já tá no sangue já. nossa, eu vou encher o saco do Diniz. Fala assim, roubei um aluno teu. É. Mas eu não consegui fazer muita coisa lá não, professor. Eu tive problema da comunicação lá, fiquei bem atrasado. Ah, não se Já preocupa não, peguei agora o você bonde tira andando. atraso. Vamos pegar aqui a informação desse terreno. Ai, meu filho. O terreno é esse, certo? Tô certo agora, Mari? De baixo, pro. De baixo é esse? É, Ai, não é não? diacho. É esse. Sou meio orelha seca, né? Deu pra perceber. Isso porque eu escolhi a dedo esse terreno. Ai. Mas tudo bem. Deixa eu anotar aqui o SQL dele. R$ 96.27.0004. Tá? Ele é terreno, lote, quadra, tudo bonitinho. Fechou. Agora vamos pesquisar aqui. Zone... Fecha. Deu tilt aqui. Não sei por quê. Professora, Vou ter que fechar tudo. Oi! zona exclusivamente residencial. Isso significa que... Só pode ter casas. Exatamente. E é perímetro de qualificação ambiental por causa da praça na frente. Não é por causa da praça, requalificação ambiental. Ah, por causa do parque que tem cheio de árvores. Não somente por causa do parque. Hum. Requalificação ambiental não necessariamente porque é uma região muito arborizada ou algo parecido. É porque essa região é várzea do Rio Pinheiros. Ah, entendi. É por causa disso. Requalificação ambiental porque é várzea do Rio Pinheiros. Tá, joia, obrigada. Não, é que como eu fiquei meio perdida, eu imprimi tudo. Ver o que faz uma impressora, né? Parabéns. Lá. Tá aqui, achei. Eu, em vez de digitar, não, eu fico procurando, né? É teimosia mesmo, tá? Professora, ainda Oi. estou errada mesmo ainda. Era o de cima, porque não é o que está sem o número. Esse aí, o que está torto, ele é o... tem um número. Ó, Cheiro. o SQL dele, você está procurando, não é? Não é esse que termina com 6? É o sem número aqui em cima, não é? Esse aqui? É. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é esse aqui. Uhum. Eu vou matar alguém já já. Não me mate, por favor. Então tá, né? Não é só eu que erro. Olá! Então esse aqui, certo? Vamos ter certeza.
terreno, lote 6, quadra 25. Não, é complemento, é um complemento, tá? É o SQL 96 27 0006. Então, vamos lá. Zoneamento 096 027 0006. Só para a gente finalizar. Listar 6 CG. Tá aqui. Perímetro de requalificação ambiental, justamente por quê? Porque você tem a várzea do Rio Pinheiros, tá? Exclusivamente residencial, ok. Macrozona de urbanização consolidada. Por que consolidada? Porque você já tem todas as informações que você precisa aí com relação à infraestrutura urbana. Água, luz, esgoto, tá tudo aí bonitinho e outros itens a mais, tá? Coeficiente de aproveitamento. Ó, a taxa de coeficiente de aproveitamento dele é baixa. É de 0,05. Significa o seguinte. Ah, não, esse daqui é o mínimo. Perdão, é o básico que você tem que olhar. Básico. Se o seu terreno... Nossa. Significa o seguinte, coeficiente de aproveitamento. Se o seu terreno medir... é isso mesmo. Se o seu terreno medir 100 metros quadrados, você pode fazer uma construção com total de 100 metros quadrados de área construída, total. Pavimento inferior mais pavimento superior, somando tudo dá 100 metros quadrados de construção. Um exemplo, tá? Porém, a taxa de ocupação, que é em cima da superfície, se o seu terreno tem 100 metros quadrados, você só pode ocupar 50 metros quadrados com a construção. Então, primeiro pavimento 50 metros, o segundo 50 metros. Tá? É isso que ele está me dizendo aqui. Tá? Esse terreno especificamente, este aqui, tá? Ele tem mais que 100 metros quadrados, tá, gente? Tá? É que aqui ele não mostra. Ele vai me mostrar aqui no IPTU 096 027 1236. E 88J. Eu tenho 800 metros de terreno, gente. É muito terreno. Vocês têm noção do que é isso? É muito terreno. Dá para fazer uma bela piscina. Pois é, piscina é área construída não computável. Com certeza. Pegando aquela questão da taxa de ocupação, eu posso fazer, então, uma construção de área total construída de 800 metros quadrados. Porque o meu terreno é 800 metros quadrados, então eu posso construir até 800 metros quadrados. Porém, esses 800 metros quadrados deverão ser divididos em andares, tá? E a projeção dos andares em cima do terreno não pode exceder a 400 metros quadrados. Que é 0,5, né? Que seria metade do valor do terreno. Tá? Então, quando a gente fala de projeção, significa o seguinte, supondo que esse daqui seja o terreno que a gente está falando, tá? Que, na verdade, é esse daqui. Supondo que seja esse. Tá? Essa casa aqui, no térreo, tem que ter, no máximo, 400 metros quadrados, e no superior, no máximo, mais 400 metros quadrados, totalizando 800 metros quadrados. Quero fazer 3 pavimentos, posso? Aí eu tenho que descobrir, fecha esse daqui e volta lá para o zoneamento. Qual que é o gabarito, ou qual que é a altura máxima de construção que eu posso ter? 0,96, 0,27. Como assim? Eu também tenho que prever a altura máxima? Sim, senão eu posso construir um prédio aí.
prédio residencial, bairro residencial, posso construir um prédio residencial, por que não? Então, ele vai me dizer o seguinte. Cadê? Gabarito, altura. A minha construção, eu posso ter quantos andares eu quiser, desde que eu não ultrapasse a 10 metros de altura total na construção. Isso significa que eu posso ter 3 pavimentos, supondo que cada pavimento tenha 3 metros de altura. Mais que 3 eu não posso nessa região. Entendi. Mas e se o telhado ficar muito alto? Então, deu ruim. Tá? Porque o telhado também contabiliza nesse gabarito de altura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher um outro tipo de telha. Ou eu posso fazer com que ao invés de utilizar os meus 800 metros em 3 pavimentos, eu utilizo em 2 pavimentos. Aí eu posso fazer um telhado mais alto. Tá? Ou eu faço laje. Por que eu preciso fazer telhado? Não posso fazer laje? Verdade. Tá? Então, fórmulas para a gente resolver o problema existem várias. Qual delas é a melhor? Aí tem que sentar junto com o cliente, discutir, trocar uma ideia, informar para ele o que pode e o que não pode. Quem está falando que não pode ser mais que 3 pavimentos, não sou eu, Ada. É a legislação. Que não pode construir mais que 400 metros quadrados, a princípio, não sou eu, Ada, é a legislação. Você quer construir mais que 400 metros quadrados? Você pode, só que você tem que pagar a ortoga onerosa. Tem que pagar a ortoga. Vale a pena? De boa. Um terreno de 800 metros quadrados para uma residência? Não vale a pena. Então, tem vários fatores que a gente tem que conhecer. Mas assim, mas eu estou fazendo técnico de edificações, eu estou fazendo urbanismo. Sim, mas mesmo como técnico de edificações, você tem que conhecer para poder ter argumentação para mostrar para o teu cliente o que pode e o que não pode fazer. Porque na cabeça do cliente ele pode tudo, mas você não pode tudo. Principalmente quando as condições financeiras dele é bem elevada, né, professor? Olha, eu já peguei caso, o cliente tinha bala na agulha. Só que aí teve um problema na empresa que ele era dono, a obra parou na metade. Porque ou ele aplicava o dinheiro na empresa, ou ele aplicava o dinheiro na obra. A obra ficou parada 6 meses, porque deu um problema na empresa. Até ele reerguer o capital da empresa, tudo mais, para poder voltar à obra, a obra ficou parada 6 meses. E ele tinha bala na agulha. 6 meses é café pequeno. Não. O que eu quero mostrar assim é o seguinte: não vão pensando que o cliente rico não vai dar problema de grana. Também dá. Assim como o cliente. Com certeza. É mais difícil o cliente pobre dar problema de grana do que o cliente rico. Uhum. Porque o cliente pobre, a primeira coisa que ele faz é precisar quanto de material? E já vai comprando material. Já ouvi muito sobre isso aí, professor. Tá? Aí fica tudo estocado o material. Agora vamos para a obra. Já está com o material tudo comprado. Só vai pagar mão de obra, porque já pagou o material lá atrás. E detalhe, cliente pobre paga. O rico nem sempre. O rico que eu tô falando, gente, é o pobre emergente, tá? Aquele cara que se acha o rico, o bam. Eu não tô falando do trilhardário. O trilhardário também paga direitinho. Eu nunca peguei um trilhardário, tá? Já escutei gente falando. Aí a gente dorme sorrindo, acorda sorrindo. Mas eles pechincham uma beleza, tá? Mas isso aí é fácil de resolver, né, professora? Mas é por isso que eles têm dinheiro.
Porque eles sabem onde eles podem pechinchar e onde eles têm que ficar quietos. Uhum. Gente, tudo bem até aqui? Estamos entendidos? Alguma dúvida? Tá descarregando meu celular. Tá entendido, professora. Bem Beleza? esclarecido. Então, podemos encerrar a aula de hoje e continuarmos na segunda-feira? Pode ser. Com certeza. É porque o horário já tá dando meio... O que se deixa? A gente vai embora, a gente avança, né? Quando o assunto começa a ficar gostoso, a gente vai avançando, né? Foi bem produtivo. Não que as outras aulas não tenham sido produtivas, mas essa teve um up a mais, professora, com todo respeito. Daqui para frente vai ficando mais gostoso, Luciano, porque a gente vai começar a discutir o que a insolação tem a ver com o terreno, a gente tem que, como que a gente tem que ajustar a casa para ela ficar mais confortável. A gente vai ter muita discussão desse jeito, vai ficar muito mais gostoso e prazeroso, porque vai ser uma troca legal. Sim. Essa parte inicial é chatinha, mas depois ela começa a se tornar mais prazerosa. Eu pelo menos acho. Uhum. Sim. Então tá, moçada. Bom descanso para vocês, uma boa noite. Obrigado pela vossa atenção. Desculpa qualquer presepada que eu tenha falado, qualquer besteira que eu fiz aí, tá? Semana que vem tamo junto. Não, professora, Certo. olha, não tem que pedir desculpa porque sua aula é bem descontraída. Ai, obrigada. Sua aula é bem descontraída, você age com bastante naturalidade. Eu sou assim, em sala de aula, quando a gente começar as presenciais, vocês vão ver, eu consigo ser pior ainda. Tá Eu certo. consigo ser palhaço em alguns momentos, mas tudo bem. Tá certo. Enfim, mas assim, de boa, gente, vocês já trabalharam o dia inteiro, por que vai ficar com uma aula cansativa e maçante? Tem aula que dá sono. Então vamos... Tem aula que deixa a gente ativo. E quando quando a aula for chata, eu falo assim, gente, hoje a aula vai ser um porre. Que eu só vou falar. Aí não tem jeito. Eu sempre aviso. Mas eu tento fazer elas mais dinâmicas. Falou, moçada? Então, até segunda. Até segunda. Bom descanso, bom final de semana. Tudo de bom. Até segunda, professora. Eu estava achando que a gente ainda tem mais uma aula com a senhora, mas é até segunda. Hoje é quarta. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite, até. Até.